Hora do Enem apresenta Lande. Pô, que isso? Eu tô melhor que o Landuende. Vamos estudar, o Enem tá logo ali. Vamos estudar, o futuro é logo ali. Não, Lande não, esquece o Lande. Ih, esquece o Lande o quê, ó, rapá? Eu sou o futuro e o presente. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar, no mar, na terra. E o assunto da vez é geografia. A preservação do meio ambiente é um assunto clássico do Enem. E a gente sabe que é uma tendência o uso de energias renováveis. Por isso a gente tem uma convidada ultra power. Ela é estudante de ciências ambientais e também é voluntária de um projeto do Greenpeace sobre o uso de energia solar. Natália Chaves, mas aguenta aí na sombra, relaxado, porque agora a gente vai bater um papo com o professor Diego Moreira. Chega mais, professor. E aí, Lange? Seja bem-vinda. Obrigado, cara. Professor, o que a gente pode esperar da geografia no Enem desse ano? Olha, a gente pode esperar uma prova bastante ampla, muito abrangente, com temas bem variados e cobrando situações, problema do dia a dia, relacionando questões sociais, ambientais, políticas, econômicas, de forma bastante integrada e bem interdisciplinar, cara. E não corre o risco do estudante ficar meio confuso com esse tanto de assunto? Na verdade, é bom que se misturem as coisas, né? Porque as situações do dia a dia, elas não ficam dentro das caixinhas, a caixinha da geografia, ou da história, ou da sociologia, né? Elas são multifacetadas, elas são interdisciplinares. Então, a prova já é pensada dessa maneira, porque os problemas do dia a dia são assim. Então, falando nisso, vamos ver uma questão de agora? Bora, vamos lá. Professor Ricardo Trotti, é com você. Fala, galerinha. Vamos ler o texto? Em 1960, os 20% mais ricos da população mundial dispunham de um capital 30 vezes mais elevado do que os dos 20% mais pobres, o que já era escandaloso. Mas, ao invés de melhorar, a situação ainda se agravou. Hoje, o capital dos ricos em relação ao dos pobres é não mais 30, mas 82 vezes mais elevado. Gente, um grande problema dessa sociedade capitalista é a má distribuição da renda. E quando eu falo a renda, eu não estou falando só do dinheiro no seu estado mais puro, mas sim a educação, o acesso à educação, à saúde, à segurança, aos transportes, à moradia. Isso tudo completa uma renda, né? E nunca houve na história de toda a humanidade uma concentração de renda para os mais ricos, né, e uma exclusão tão grande da renda aos menos favorecidos, como agora no período da globalização. Nunca houve na história da humanidade um período de tanta concentração de renda. Vamos ver a pergunta? Uma pergunta muito tranquila, né? Que característica socioeconômica está expressa no texto? Né? Uma resposta direta é a alternativa C, a concentração da renda. Esse é um dos grandes pilares aí de problemáticos da grande população da sociedade atual globalizada. Gente, bons estudos. Muito obrigado, professor. O professor falou de questões sociais e renda. Como esses aspectos se relacionam? Lande, na verdade, o acesso à renda é um dado econômico que permite avaliar condições sociais. Então, isso, na verdade, já mostra a relação entre os dois assuntos. A questão ela vai abordar um aspecto da concentração de renda, permitindo investigar uma característica da vida social da população de acordo com um dado socioeconômico. Mas para que voltar num dado dos anos 60 para pensar uma situação de hoje? O objetivo do autor do texto, Inácio Ramonet, foi trazer o dado dos anos 60 e comparar com dados mais atuais, porque isso vai reforçar a tese central do texto dele, que é a tese de que a globalização promove um avanço do processo de concentração de renda. Professor, olhando para as outras respostas, por que a expansão demográfica não pode ser a resposta certa para essa questão? Aqui é que é importante prestar atenção no comando da questão.
Quando a questão faz um pedido para o candidato, ela não pede uma causa para o problema apresentado. Ela pede apenas que o candidato leia o texto e identifique qual é o problema apresentado. Expansão demográfica até poderia ser cogitada como uma possível causa para essa questão. Não seria, talvez, no caso, muita discussão sobre isso, mas a questão não pediu isso. Então, esse é um ponto que a gente precisa rejeitar. Que conceito é esse, professor? Homogeneidade social. A homogeneidade social ela tem a ver com a ideia de que uma população pode possuir indivíduos com características muito semelhantes, tanto do ponto de vista cultural, do ponto de vista até mesmo étnico, social. E, no caso, contextualizando com essa questão, seria uma homogeneidade socioeconômica, ou seja, onde as disparidades socioeconômicas entre os indivíduos não sejam muito altas. O texto está falando exatamente da expansão da desigualdade, desfazendo essa ideia de homogeneidade social. Professor, o desemprego conjuntural e o desenvolvimento econômico não estão relacionados à concentração de renda? Por que não são possíveis respostas? Land, o desemprego conjuntural é aquele desemprego que avança nos contextos de crise econômica, de recessão. Tá? Esse é um tipo de desemprego que se opõe ao desemprego que nós chamamos de estrutural, que acontece quando você tem uma mudança na estrutura produtiva que gera mecanização, automação de processos e acaba tendo uma substituição do trabalho humano pelo trabalho de máquinas. Né? O desenvolvimento econômico, ele não necessariamente vai acontecer permitindo o avanço de concentração de renda. Você pode ter crescimento econômico com maior distribuição de renda. Então, isso faz com que essas duas respostas não se tornem adequadas para essa questão. E qual é o tema da questão? O tema da questão é globalização, os seus reflexos, geografia econômica, luta de classes, tudo, muita coisa. Vixe, quando a gente vê tudo isso na escola? Em vários momentos. Na verdade, cada escola, cada professor vai definir o momento ideal para trabalhar essas questões com o seu grupo. Como a geografia se relaciona com outras disciplinas das ciências humanas? A geografia estuda as relações entre sociedade e espaço, como homens e mulheres interagem com a natureza. Por isso, ela se relaciona muito mais do que com as ciências sociais. Tem a ver com história, sim, com sociologia, mas a geografia se relaciona com a filosofia, com biologia, física, química. Uma questão sobre escala cartográfica é uma questão de geografia e matemática. Hoje, grande parte das informações geográficas são obtidas com satélites. Então, a geografia interage com a engenharia aeroespacial. Né? Tem de tudo. A geografia é uma ciência que está em tudo. Maravilha! Bora ver outra questão? Vamos lá. Roda a questão! Fala, galerinha! Vamos para uma questão ambiental no Enem. Vamos ler o texto. O acúmulo gradual de sais nas camadas superiores do solo, um processo chamado salinização, retarda o crescimento das safras, diminui a produção das culturas e, consequentemente, mata as plantas e arruína o solo. A salinização mais grave ocorre na Ásia, em especial na China, no vale do rio Yangtze-Kiang, do Hoang-ho, na Índia, no Paquistão. O que acontece? A salinização, gente, você tem que lembrar principalmente, essa questão é muito legal porque ela interage a questão da biologia, né, da geologia, da geografia, da irrigação. O que acontece? A maioria das plantas são básicas. E lembrar que a química também, toda a água é salgada. Né? H2O é água de laboratório. Água tem sais, não só cloreto de sódio, mas outros sais são necessários aos seres vivos. Quando você irriga, né, e existem vários processos de irrigação, a gente conhece muito aqui no Sudeste que existe aqueles sistemas que vão jogando água para cima para cair gotas de água no solo para dar tempo do solo e do vegetal absorver. Ou existe um outro sistema até desenvolvido por Israel chamado-se dry farming, né, ou gotejamento, que é um caninho de água que vai diretamente caindo gotas no pé da planta. Gotas. Por quê? O solo vegetal tem que ter um tempo para absorver essa água. Quando você tem uma irrigação inadequada, que parece muito bom, você fala, joga muita água, não pode. Se você irrigar de forma muito exagerada, essa água vai ficar criando uma poça d'água, ela vai encharcar o solo. O solo não vai ter como absorver, o vegetal não vai ter como absorver, e aquela água vai ficar empoçada, parada, em contato com o sol. O que vai acontecer com a água? Vai evaporar. Mas você sabe que sal não evapora. A água evapora e o sal fica parado, né, no solo, nos vegetais, e lembrando que as plantas são básicas, e esse sal ele vai comprometer a produção agrícola. Então, vamos para a pergunta? O fenômeno descrito no texto
representa um grande impacto ambiental nas áreas agrícolas e tem como causa direta, né? Só pode ser a alternativa E, a instalação dos sistemas de irrigação. No próprio texto, ele mostrou para vocês áreas da China, do Paquistão, da Índia, áreas que usam grandes volumes de irrigação, né? E a gente tem que buscar uma forma correta, racional para a utilização da água para não ter esse encharcamento do solo e não provocar o processo de salinização. Pessoal, boa prova, bons estudos. Muito obrigado, professor. O que é salinização? Andy, a explicação do professor Ricardo foi exemplar. A salinização é um processo que acontece quando você tem a irrigação da terra, né? A evaporação das águas que ficaram em excesso na terra e a permanência dos sais minerais da água sobre essa terra, acumulando esses sais, fazendo a salinização. E por que isso acontece mais na China, na Índia, no Paquistão? Esses são países que se caracterizam por um uso muito intensivo dessa irrigação agrícola, né? Então, isso acaba acontecendo mais por lá. Agora, professor, aqui no Brasil acontece em algum lugar? Aqui no Brasil e, na verdade, em vários lugares do mundo, onde você tenha climas mais áridos ou semiáridos, tá? Porque isso é mais comum, esse problema acontece mais em espaços onde você tem uma taxa de evaporação muito elevada, que supere, inclusive, a taxa de precipitação, a taxa de chuva. Então, isso acaba favorecendo a salinização. Aqui no Brasil, isso vai ser muito comum no semiárido nordestino, tá? O professor falou de Israel na questão, isso também acontece por lá. E, inclusive, eles usam uma técnica de irrigação que tem a intenção de minimizar os efeitos disso, que é o processo de irrigação por gotejamento, né? Fazendo, inclusive, a prévia dessalinização dessas águas para irrigação. Temos esse problema na Califórnia, temos esse problema em outras áreas desérticas do mundo. Professor, para a gente pensar salinização, a gente precisa de conhecimentos de química, de biologia, tá certo? Tá certo? Com certeza, isso aí vale muito. Salinização é pura físico-química, né? Como o processo ocorre assim, com evaporação, precipitação, acumulação de sais, tem tudo a ver com isso. Mas tem a ver com biologia também, porque esse acúmulo de sais que ocorre na superfície, ele acaba matando essa vida microbiológica, os micro-organismos que existem no solo e fazem dele um meio vivo e fértil. Professor, pensando nas outras opções, a rotação de cultivo pode prejudicar o meio ambiente? Na verdade, a rotação ela tende a minimizar os impactos da agricultura, porque quando você faz a rotação, você evita usar a mesma terra com o mesmo produto, extraindo sempre os mesmos nutrientes. A rotação permite que você faça um revezamento dos cultivos, extraindo nutrientes diferentes em momentos distintos, ajudando a manter a fertilidade da terra. E há risco ao meio ambiente quando existe associação de culturas ou plantio em curvas de nível? De fato, essas técnicas elas foram desenvolvidas para minimizar os riscos ambientais da agricultura. A Associação de Culturas trabalha com a perspectiva da interação entre cultivos diferentes feitos lado a lado. Na verdade, a intenção é que uma planta deixe nutrientes para outra e assim elas façam um intercâmbio salutar para as duas. Já o plantio em curvas de nível é uma técnica em que você evita ou minimiza o impacto da erosão provocada pelas chuvas nas áreas de encosta. E assim você consegue conservar muito melhor o solo. E manipulação genética tem a ver com as outras opções? Não, na verdade não. A manipulação genética, ela é uma alteração da estrutura do DNA de uma espécie com o objetivo de inserir uma característica desejável. Normalmente a característica é uma condição de maior produtividade daquela espécie ou uma resistência maior aos agrotóxicos que são usados na agricultura. E quando a gente aprende salinização no colégio? Também pode ser em vários momentos. Cada escola, cada professor pode fazer o seu projeto, a sua leitura, conversar com a sua turma e encontrar um ótimo momento para fazer essa abordagem. Professor, show de bola. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui, por toda a ajuda. Obrigado mesmo. E para continuar o nosso papo sobre geografia, você já pensou no poder da energia do Sol? É, pessoal, isso mesmo. E olha que eu nem tô falando de fotossíntese, não. A energia solar pode ser utilizada como fonte sustentável. E quem dá uma luz pra gente é a estudante Natália Chaves, que é uma multiplicadora solar do Greenpeace. Natália, chega mais. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Natália, explica pra gente o que é um multiplicador solar. O Multiplicador Solar é um projeto idealizado pelo Greenpeace, que selecionou entre 2.000 pessoas, selecionaram 30 pessoas dessas 2.000 pessoas, para disseminar o conhecimento sobre energia solar no Brasil. E o que você aprendeu sobre energia solar nesse projeto? Eu aprendi
não só sobre o desenvolvimento dessa energia na matriz elétrica do Brasil, mas também como ela é instalada, quais são os benefícios e malefícios, quais são os empecilhos que tem para utilizar esse tipo de energia e o porquê que a gente não utiliza, já que ela é tão boa. E de que forma vocês divulgam esse conhecimento nas escolas? Então, o grupo de multiplicadores solares dessas 30 pessoas que foram selecionadas, a gente recebeu alguns treinamentos e workshops para poder fazer com que a gente tivesse habilidade para multiplicar conhecimento. Então, a gente vai nas escolas, dá palestras, a gente faz workshops, oficinas sobre lanterna solar, forno solar. Isso tem tudo a ver com o que a gente estuda em geografia, né? A energia do Sol, ela depende, para poder gerar eletricidade, ela depende não só da inclinação, mas também da incidência do Sol. Porque quanto mais incidência, maior a geração de energia. Está relacionado a muita coisa, a sombra que é feita em cima da placa ou não, então tem tudo a ver com geografia. E você sempre gostou de estudar geografia? Sempre me motivou muito a distribuição da cultura em relação à geografia, como os diferentes lugares estão relacionados à cultura e como o ambiente interfere na sociedade em geral, na geografia do lugar. Mas conta mais pra gente, qual é a sua função lá no projeto? Como é no Brasil inteiro, são 30 voluntários do Brasil inteiro, aqui no Rio eu sou coordenadora do grupo de voluntários dos multiplicadores. Então, atualmente somos 3 voluntários, e a gente tem uma relação muito horizontal. Todo mundo tem a abertura o suficiente para marcar parcerias, marcar as oficinas, as palestras, ir nos locais. E por que todo esse interesse em trabalhar com energia solar? Desde 2013, eu participo do Greenpeace como voluntária. O primeiro projeto que eu participei foi o Juventude Solar, que foi um projeto trazido da Alemanha e teve a sua primeira edição aqui em 2013 no Morro dos Macacos, em Vila Isabel. E lá eu participei junto com a Vânia Stolze, que é a coordenadora de energia fotovoltaica aqui do Greenpeace no Brasil. Ela tinha como objetivo multiplicar o conhecimento sobre energia solar e explicar como é que funcionava, para poder explicar para os alunos e da galera da comunidade como a energia solar pode ser benéfica e como os empregos verdes podem contribuir para o desenvolvimento da sociedade mais justa e equilibrada. Então, a partir desse contato com esse projeto, eu comecei a entender como é que a energia solar funcionava e me apaixonei pelo tema, porque é uma energia que é sustentável, democrática e muito ampla e com muito potencial no Brasil, que é um país ensolarado, né? E qual a importância do trabalho voluntário? O trabalho voluntário me abriu muitas portas, assim. Eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse feito trabalho voluntário. Na verdade, eu aprendi a me comunicar em público, aprendi a fazer outras conexões. Eu saí do meu círculo de amizades que o colégio me proporcionava e da família. Então, o mundo inteiro se abriu para mim. O trabalho voluntário eu acho que é essencial para todo mundo, porque é uma forma de expandir a nossa vivência. E, pelo jeito, você começou antes mesmo da faculdade, né? Sim. Na verdade, eu comecei no final do 3º ano e 1 ano antes da faculdade, assim, porque eu fiz 1 ano de cursinho. Então, nesse 1 ano de cursinho, eu tive contato com esses projetos de iniciação, com voluntariado, participei das campanhas do Greenpeace para desmatamento zero, contato com o público, pegar, né, a assinatura para poder fazer as petições. Então, entrei em trabalho voluntário antes de começar a faculdade e isso fez com que eu escolhesse o curso que eu estou terminando hoje. Antes eu queria fazer direito ambiental, já tinha alguma coisa de ambiental assim em mim, mas não sabia muito bem para que caminho eu ia, achava que direito era um bom lugar para atuar. Então, eu fiz 1 ano de cursinho para tentar passar para o direito. Não consegui ter a nota, mas nesse 1 ano de interação com o voluntariado, meio ambiente de forma mais intensa e mais pesquisa sobre o que poderia ser, onde eu poderia estar inserida, eu consegui achar esse curso de Ciências Ambientais, que é, assim, um curso lindo, super interdisciplinar e que conseguiu abrir minha visão para várias outras coisas. Então conta pra gente um pouco mais sobre o seu curso, como ele é? É um curso, assim, como eu já falei, muito interdisciplinar. Ele mexe com química, física, biologia, mas também mexe com legislação, mexe com perícia ambiental. Me abriu, assim, a mente para observar as coisas como são conectadas, né? Como forma de atuação, a gente tem não só a pesquisa, mas também tem a parte de perícia ambiental, tem a parte de gestão ambiental, quando você tem que fazer, por exemplo, uma observação de risco no local. E o Enem? Você fez o Enem? Fiz. O Enem é uma prova que é
não exige, assim, aprofundamento de muita coisa. Mas tem que ter um pouco de conhecimento de cada coisa, né? Então, a gente precisa saber de política, de meio ambiente, precisa saber das questões que estão acontecendo na atualidade e além das matérias obrigatórias, né? E essa preocupação com o meio ambiente te ajudou a fazer a prova? Sim, porque... Exatamente, né? O meio ambiente por mais que a maioria das pessoas achem que é questão relacionada ou somente à floresta ou ao animal, mas, na verdade, a interação da sociedade com o meio ambiente é que tem essa visão mais ampla do que é esse convívio com o planeta, né? Então, ter essa noção de meio ambiente e saber que não é só uma coisa ou outra, mas, em si, a interação entre as coisas contribuiu com uma visão de que a geografia está relacionada com a matemática, que está relacionada com a biologia, que está relacionada com a política. Então, assim, essa visão holística, interligada e holística contribuiu bastante. E o meio ambiente tem bastante disso. Agora, Natália, para quem está ainda em dúvida sobre que carreira escolher, ou que está pensando em mudar de curso, qual o seu conselho? O meu conselho é seguir o que você gosta de fazer. Acho que parece meio clichê, mas você só vai conseguir ser bem-sucedido se você fizer o que você está com vontade de fazer, né? Do contrário, eu sempre tenho alguns exemplos, assim, de pessoas que, não, vou fazer isso porque vai me dar um retorno financeiro, ou vou fazer isso porque estão colocando pressão. Mas, no final das contas, a gente sempre vai pro lado que a gente mais gosta. Eu acho que esse é o essencial. Natália, muito obrigado pela sua presença e que você continue aí multiplicando o conhecimento por todos os lugares que você for. Muito obrigado mesmo, viu? De nada. E é isso, galera. Fique ligado no seu cotidiano e use o que você tem estudado para pensar. Como funcionam as coisas ao seu redor? Como é produzida a energia da sua televisão, do seu computador? A sua energia. Até o próximo programa.